O Dan está com... Parece que o corona o pegou, não sei, será isso mesmo? Mas tá bom. Bem-vindos todos aqui. Como a gente conversou, a aula, todos estão com presença, então se você, porventura, na segunda parte da aula, precisar se sair, ou durante a aula você precisa sair, não tem problema. A ideia do nosso encontro de hoje é fazer uma revisão e conversar sobre algumas dificuldades que, porventura, você, porque às vezes você tem e o outro não, as dificuldades que você tem. Todas as dificuldades são muito bem-vindas, ou seja, não existe dúvida, não existe dúvida sem sentido. A sua dúvida, que às vezes você pode pensar, não, é melhor eu nem perguntar. Quando você pergunta, pode ser que mais da metade da classe celebre porque estava esperando alguém fazer a pergunta, tá bom? Então, aqui a gente está acolhendo as dificuldades e as dúvidas que tem tido na caminhada com o grego. É isso aí. O Paulo parece que está comendo um pouco demais nesse período de quarentena. Cuidado, Paulo. Tem que estar muito esperto aí para não ganhar peso excessivo. Tá bom? Então vamos nós aqui. Deixa eu ver. Liberar aqui um espaço ao meu redor para nós orarmos com uma oração voluntária. A voluntária. Amém, amém. Aproveitando o orador da manhã, Jefferson, você está gravando a de hoje também? Ótimo, ótimo. Eu observei que você ainda teve assim, a dedicação de colocar subtitles, como chama lá? Legendas, né? Ótimo, ótimo. Parece que, eu não sei se todas as palavras que estão escritas foram ditas, mas eu não assisti tudo também, foi um momento só que eu peguei e falei, opa, tem legenda, que legal, mas o importante é que a mensagem fique compreendida, né, para todos, tá certo? Se a legenda auxiliar, melhor ainda. Tá bom. Legal. Vamos então ao início das dúvidas. Dúvidas valendo desde a primeira lição do nosso amigo Rega e se estendendo até a lição que fizemos há pouco. Um minutinho só que eu tenho que dar um oi aqui no telefone e já a gente volta junto. Enquanto isso, você procura a sua dúvida aí. Pronto. Alguém que não sabia que a aula já havia começado, eu já dei um toque que a aula começou. Tranquilo. Agora somos nós só. Vamos nessa. Um suspeito identificado. Tá bom, vamos continuar aqui. Dúvidas. Eu não tenho como descobrir as dúvidas se vocês não falarem para mim. Bom, sem problema. Na ausência de dúvidas, nós podemos orar e seguir, né?
Opa, vamos lá, Jefferson. Boa. Ian. Uhum. Legal. Então, rapidamente, lembrar algo de grego 1, a importância indiscutível do artigo. Conhecer os artigos que, teoricamente, hoje, todos vocês já identificam o artigo, sabem gênero, número e caso de cada um dos artigos assim que eles aparecerem. Ah, entre outros detalhes, a importância deles, quando nós vimos particípio, nós notamos que o particípio articulado, ele tem assim, já de cara, ele é um particípio adjetival e que pode ser substantival também, né? Vai depender aí da estrutura da frase, se tem ou não um substantivo que está sendo qualificado pelo particípio adjetival. Então, a presença do artigo ajudará você a identificar se é um particípio adjetival ou adverbial. E se for adjetival, você que talvez tenha tido dificuldade em gravar as terminações, o gênero, terminações que vão indicar gênero, caso e número do particípio, sabendo o artigo, você já, uau, tá, já identificou o fato dele ser adjetival e o fato e classificou gênero, número e caso, né? Então, o artigo é uma excelente e importante pista no estudo do particípio, né? E lembrando na questão do particípio, a questão do uso do particípio no genitivo junto com o substantivo no genitivo, que pode ser o sujeito dele, que é o genitivo que abre expressões depois de ter feito isso, depois da. Então você tem essa construção própria do grego, né? Então é uma dica ligada a particípio. No caso dos imperativos, lembrar que quando você tem um subjuntivo na primeira pessoa do plural, você pode estar trabalhando ali com um subjuntivo hortativo, ou seja, um subjuntivo que tem a força ou a característica de um imperativo, né? Um imperativo que normalmente a gente pode falar, é quase um convite aí, né? Passemos para o outro lado, ou um incentivo. Oremos. Quando você fala assim na igreja, irmãos, coloquemos-nos de pé e oremos. Você usou dois subjuntivos hortativos. Coloquemos-nos e oremos. E que tem a força de imperativo. Tá? Acho que são dois destaques, pelo menos, aí, interessantes nesse grupo de capítulos que a gente andou trabalhando neste semestre. Certo, eu
Eu não me recordo exato de eu falar comece pelo substantivo, mas a ideia é procure o substantivo, então talvez seja esse começar pelo substantivo, sim, é, que, porque se você identificar o substantivo no gênero, número e caso, e o particípio adjetival estiver relacionado com esse substantivo, então você já tem o gênero, número e caso do particípio também. Então ajuda, é outra pista, né? Para adjetivo substantival e também para o adverbial, porque o adverbial ele vai indicar a ação, se ele estiver indicando a ação do objeto direto, como um advérbio, então ele estará no acusativo. Se for a ação de um objeto de uma preposição que pede, por exemplo, en, que pede o dativo, então ele estará no dativo. Então, isso auxilia, se você consegue observar aquele particípio está relacionado a qual substantivo da oração, né? Isso pensando tanto no adverbial quanto no adjetival, né? Se ele tiver qualificando a ação de um determinado membro da oração, ele vai concordar com o gênero, número e grau daquele membro da oração, o adverbial, né? Agora, se for um participio adjetival, melhor ainda, né? Ele vai estar articulado e estará ligado àquele substantivo. Então, sempre assim, é semelhante ao adjetivo lá do grego né? Grego que a gente, no final do grego trabalhou com adjetivo. O adjetivo concorda, gênero, número e grau, com o substantivo que ele qualifica ou que substitui, né? Se ele estiver substituindo, se for um adjetivo substantival, ele substitui um substantivo ou pronome. Então, isso é importante, essa identificação, né, de relacionamento. Auxilia na tradução, sim. Auxilia. Num teste, por exemplo, numa prova em que eu ponha uma múltipla escolha, eu posso, talvez, por exemplo, pegar um adjetivo, um particípio e perguntar qual dos termos da oração ele está modificando. Daí eu ponho lá as 4 opções de termos da oração e você vai identificar, lembrando que ele tem que concordar em gênero, número e grau com o termo que ele está modificando, né? Então, aí vale a pena você identificar o substantivo ou o pronome, né? Não sei se eu compliquei mais ou ajudei, mas eu tentei ajudar. Essa foi a minha ideia. Tá bom, Jefferson? E demais colegas. Isso. Legal. Aham. Legal. Fica mais, no meu caso, assim, fica como professor para vocês numa aula dessa, o que eu sempre faço é isso. Se você me apresenta uma dúvida, eu procuro responder. Fica difícil eu saber onde está a coceira, simplesmente chegar e começar a coçar. A gente pode ficar patinando ou retornando em assuntos que para vocês não tem mais necessidade e aqueles que você entrou em aula falando, poxa, que bom, eu tenho uma aula de revisão, tenho dúvida nisso. E termina a aula, eu não respondi a dúvida porque eu não dei oportunidade de perguntas. Né? Então, as aulas nossas de revisão sempre são assim, ou de esclarecimento de dúvida, revisão. Você traz a dúvida, como o Jefferson fez agora, e eu procuro explicar. Tá? Mais alguma dúvida aí nesses nossos capítulos? Enquanto você... Diga. Se o contexto auxiliar
que você e eu entendamos se ele é constativo, ingressivo ou final, também como outros chamam, se o contexto auxiliar nessa resposta, com o tanto de palavras que tiver na prova ou na questão, então eu até posso perguntar, né? Agora, se não, o máximo que eu posso fazer é pedir que explique, por exemplo, bom, se aqui fosse um dativo constativo, qual seria a ideia desse texto? Qual a ideia? Como você sabe a diferença do ingressivo, constativo e télico, como alguns também falam, você então vai poder responder a isso, né? Se a ideia fosse, se o uso do auristo aqui fosse constativo, aí você responde. Agora, simplesmente perguntar, dar um texto super básico, por exemplo, sujeito, verbo no auristo e predicado, e que nada ali consiga deixar claro se esse auristo é ingressivo ou não, eu não tenho como exigir que você dê essa resposta. Então, isso não vai acontecer. Só se, dentro de contexto, por exemplo, eu consiga um texto de uns 5, 6 versículos e eu pergunto justamente ali no último versículo do texto, que tem um auristo, e todo o contexto dá a ideia. Você consegue ver ali, você consegue entender o texto e você consegue observar como interpretar aquele auristo. Então, daí dá para a gente colocar. Senão, é uma pergunta que é impossível de eu exigir dos alunos uma resposta, uma posição. Né? Tá bom? Nada. E essa ideia de auristo, está aproveitando a sua colocação, né, que a gente tem ali na página 281 da gramática, essas 3 possibilidades de interpretação do auristo, elas são presentes praticamente sempre que você encontrar um auristo. Você pode fazer essa pergunta e se o texto ou contexto auxiliar e der pistas, você tem como interpretar. Tá? Não só no imperativo auristo. No auristo do indicativo também pode ter a ideia ingressiva ou efetiva ou também constativa. Tá bom? Reverendo, uma dúvida prática aí. Diga. Em algumas tabelas, por exemplo, lá na tabela na lição 26, de vocabulário, por exemplo, a gente tem somente, por exemplo, né, aquequa. E aí tem perfeito ativo de acuo. Uhum. Se ocorrer aquela prova do vocabulário em Uhum. presencial, Sim. como que o senhor vai cobrar essa questão aí? O senhor vai cobrar a tradução ou o senhor vai cobrar dessa forma como está aqui na tabela? Como que vai ser? Tá. Na prova de vocabulário, eu já fiz com vocês, quando nós vimos o segundo auristo, né? Eu pedi que vocês gravassem o segundo auristo. É interessante vocês conhecerem o segundo auristo e a forma dos perfeitos, mas eu creio que para a prova de vocabulário eu não vou pedir nem o segundo auristo, que está lá na lição do segundo auristo, nem aqui a forma do perfeito. Tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Vai ser sempre a forma lexical da palavra. Então, essa, por exemplo, a quequa, você não encontrará como forma lexical. Se você pegar um vocabulário básico ou um léxico super resumido, você terá só acuo. Se você pegar um bom dicionário grego, um bom léxico, então terá acuo, e na definição de acuo vai aparecer o aquequa. Então, eu vou, no vocabulário, por exemplo, pode cair acuo, na teste de vocabulário. Pode cair acuo, não cairá aquequa. Tá bom? Então, só para ver se eu entendi. A lição 26, então, o vocabulário do
da forma aí do particípio, então não cairia na... Não. Também... A menos que mais da metade da turma queira. Daí eu revejo a minha posição. Eu acho que não há necessidade dessa... Não, há uma possibilidade, né? É porque nós estamos numa democracia. Exatamente. E aí também seria a lição 16, o auristo, o segundo auristo, né? Onde vai ter aquela tabela com o segundo auristo do indicativo e o presente. A peça não. Não. Por exemplo, eu posso pedir a portunesco, mas não pedirei a peça no vocabulário. Tá? Tá. Obrigado, pastor. Nada. Obrigado por levantar a questão também. Isso. Não. Eu posso pedir, usando o vocabulário da 27, eu posso pedir balo, mas não pedirei béblica. Agora, notem uma coisa importante. O vocabulário vocês não precisarão decorar, pensando na prova de vocabulário. Mas nos exercícios pode aparecer o béblica, óbvio, sem a tradução. Você que vai dar a tradução do versículo, do texto. Pode ser que seja pedido uma análise de béblica, ou o que é isso, de onde vem, por que está lá, né? Então, isso valendo para os 3 vocabulários, né? Mas é porque você estudou a lição, você sabe a forma do perfeito, do segundo auristo, do imperativo. Então, devido ao estudo da lição, mas não será cobrado no teste de vocabulário. Pode cair na prova, né? Um versículo que tenha um desses verbos na forma que é apresentado ali. Mas não estará na primeira pessoa. Pode estar na primeira pessoa, vai depender do versículo bíblico usado. Pode ser que esteja na terceira pessoa, na primeira do plural, na segunda, vai depender. Mas aquela expressão que está no vocabulário não será pedida. Tá? Como vocabulário, como teste de vocabulário. Isso aí. Valeu, Ura. Durante essa semana que vocês puderam, não precisaram avançar para o optativo e nem para os verbos contraídos, vocês, então, puderam retornar e retomar as lições e os exercícios feitos. Foi uma boa experiência, valeu a pena. O que teve de positivo? O que você achou que foi mais difícil? Professor, para mim acho que foi positiva a questão do vocabulário, né? Legal. Eu acho que algumas semanas aí, por conta de tantas mudanças, o vocabulário acabou não ficando bem decorado, então voltar foi bom para conseguir retomar algumas coisas que já tinham ficado quase que esquecidas na memória. Sim. Que bom, legal. Essa é uma ideia mesmo, aproveitar. Vejo que agora vocês têm mais uma semana, porque semana que vem, dia 1º, nós não temos aula, é feriado. Então vocês têm mais uma semana. Nessa semana vocês podem fazer revisão de vocabulário, reforço da gramática e entrar, quem já estiver bem, já entrar no optativo e verbo contraído. Quem tiver alguma dificuldade, aguardar até a sexta-feira que vem, fazendo durante essa semana o uso da meia hora diária para a revisão. Surgindo alguma dúvida, pode mandar mensagem por WhatsApp ou por e-mail. Assim que eu puder responder, eu respondo. E daí já entrar nos preparativos da aula de optativo e verbo contraído. Verbo contraído vai exigir que você recorde algumas questões de ditongo, de encontros de vogais, como quando uma vogal encontra com outras mudanças que acontecem. Mas ele dá essas explicações durante o capítulo. Com isso, o capítulo fica um pouquinho mais longo do que o normal, mas você tem aí 2 assuntos: o verbo optativo, né, o modo optativo, e os verbos contraídos. Tá? Vamos lá. Agora,
antes do optativo, como a gente está trabalhando até o imperativo, mais alguma reação aí da semana de estudos, além da reação do Mateus? Como foi para vocês esse período? E se alguma dúvida surgiu enquanto vocês estavam lendo ou relendo os capítulos e os exercícios? Isso. Uhum. Hum. Isso. Aham. Sim. Sim. É possível que auxilie. Na questão do optativo, o mouse não auxiliará, ele é bem rápido no optativo, ele não trabalha como o Rega trabalha, ele dá alguma dica e espera que você trabalhe com ele depois no período de exegese, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, lição 22, ele indica uma gramática em espanhol do Dana Mantei, que ela originalmente, se não me engano, é alemã. É uma excelente gramática, uma gramática de referência. Eu vejo ele passa aqui para vocês 14 páginas para serem lidas, justamente no final do assunto de participo presente e futuro. Então, quando ele indica, vale a pena ler o que ele indica. Normalmente ele estava indicando palavras, como aqui do Barclay, palavras-chave do Novo Testamento. É um livro muito legal. Esse vale a pena você estar lendo, tê-lo, né, na sua prateleira. Ele ajuda, é bem interessante. Agora, a minha sugestão é que você faça essa busca por outras gramáticas conforme a orientação dele, porque ele está vendo essa ligação. No caso da gramática do Wallace, a minha sugestão é porque vocês já têm um conhecimento legal também de grego, um básico, e isso ajuda você a ler e compreender o Wallace e até surgir novas dúvidas quando estiver lendo o Wallace, né? Mas especialmente porque o Wallace ele tem aquilo que é chamado de índice remissivo de textos e de temas e de palavras também. Então você vai lá no final da gramática e você vai dar um estudo bíblico nesse domingo em Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. Então você vai no índice remissivo de textos bíblicos do Wallace e vê se em algum momento da gramática ele faz observações a Mateus 18, de 1 a 5. Lá tem texto por texto. Isso se você tiver com a gramática física. Se você tiver com a gramática do Logos, então é só fazer lá o... Como chama? O estudo exegético que tem, né, do texto. Você tem o texto, você está com o texto sendo estudando, você pede o amparo exegético deles. Se você selecionou como literatura preferida sua a gramática do Wallace, vai abrir logo numa das primeiras listas para você fazer a pesquisa no Wallace. E ali você clica, vai direto. E só terá a referência ao Wallace se ela estiver se referindo ao texto que você está estudando. E vale a pena, porque às vezes pode ser uma observação quase que você fala, não, isso não muda nada a minha leitura. Mas há outras vezes, a gramática, a sintaxe do texto, o destaque que o Wallace está fazendo, vai auxiliar em muito a interpretação do texto que você está fazendo. Então, o Wallace, a minha sugestão do uso do Wallace é mais nesse caso, né? Você dialogar com ele a partir dos textos que você está estudando, está preparando uma mensagem,
está preparando um sermão, está preparando um estudo bíblico. Então, a partir desses textos, você consulta o Wallace, ou fisicamente pelo índice remissivo, ou no Logos, indo lá para o estudo exegético do texto que você está fazendo. Tá? Se você classificar, se você colocar lá como livro preferido seu, então ele aparece mais rápido ainda. Valeu. E tendo tempo, as leituras sugeridas pelo Hegel e pelo Bergman vale a pena no final de cada capítulo. São boas dicas. Às vezes ele vai para o Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, com artigos que são bons, vale a pena você amplia um pouco mais o conhecimento. Mas como leituras sugeridas, são temas que eu não exijo daí na prova, mas isso vai ajudar. Eu abri aqui na página 287, ele sugere o artigo sobre apóstolo. Então, você vai observa o uso do termo no grego clássico, na tradução da Septuaginta, os diferentes usos de apóstolo dentro do Novo Testamento, conforme cada autor. Então, isso ajuda você, depois, quando estiver estudando o texto bíblico, aparecer a palavra apóstolo, por exemplo. Tá? Vamos lá. Valeu, valeu, valeu. Temos aí o povo. Eu tive um comunicado já que o nosso tempo está terminando, porque na verdade ainda temos 6 minutos e 40 segundos para esse encontro. Eu continuarei com vocês, com aqueles que ainda quiserem fazer alguma pergunta, até as 10:50, pelo menos, né? Tá bom? Mais perguntas? Bom, vamos ver aqui. Dicas quanto à tradução na prova. Não se esqueça. Se você tem um texto, isso é coisa pouca que influencia em poucos pontos na prova. Mas, como a gente sabe, todo 0,05 ou 0,1 ajuda a vida da gente, né? Então, você tem uma vírgula no meio do versículo, ou logo no começo do versículo, aparece uma vírgula e a próxima palavra está com letra maiúscula. É altamente provável que essa vírgula seja 2 pontos na tradução. Tá? Outro detalhe, ponto e vírgula. Como que a gente traduz? Eu acho que está mudo o meu microfone, parece. Traduz como interrogação. É isso. Ponto e vírgula é interrogação. Ponto acima da linha. 2 pontos, exclamação. Vai depender do contexto. Você vai observar. Normalmente é exclamação. Tá? Acho que isso são algumas dicas pequenas, mas que ajudam na hora que você estiver fazendo a tradução. Por exemplo, página 289, nós temos ali eantes rumin eipen, vírgula. Essa vírgula é 2 pontos, porque logo em seguida o id, que é a interjeição, né, o verbo que funciona como interjeição, começa com iota maiúsculo. Então, se alguém vos disser, 2 pontos, eis aqui o Cristo, e veja o final da oração, depois de pistelite, tem o ponto sobrescrito, né? Então, ali é uma exclamação que dá mais ênfase, ou dá ênfase, pelo menos, ao imperativo negativo
me pistelete. Lembrando, então, a esse outro detalhe. O nega verbos no indicativo. Me nega os demais modos. Tá? Subjuntivo, particípio, infinitivo, imperativo são negados com me. Então, esse verbo está no indicativo ou subjuntivo, ou qual o modo do verbo? E a resposta é indicativo. Como você pode ter certeza disso? Ele foi negado, se for esse o caso, a negação é o. Então, a partícula de negação, advérbio de negação, ou a negação está como o, que é próprio só de indicativo. Então, daí você matou a charada. Tá bom? Coisas que podem acontecer, por exemplo, página 288, Ro Jesus, exercício 3. Ro Jesus, eipenautu, ripagui, repiste su cesse quem se. Quantas vezes aparece o pronome da segunda pessoa nesse texto? Vai falar duas. Quais são? Su e se. Por que eles estão escritos de forma diferente? A primeira é genitivo, que qualifica ou identifica de quem é a fé, e a segunda é o objeto direto, que informa quem foi curado. Pronto. É o objeto direto de Sessuke. Então, são coisas que podem ser perguntadas, são coisas antigas. Pronome pessoal a gente estudou há muito tempo, mas faz diferença na tradução, então pode ser perguntado numa prova, tá bom? Uhum. Sim, sim. Sim, sim, boa pergunta. É que já caminha junto com a sintaxe também grega, que faz parte já do grego 3 e 4, né? Já desde o 1 a gente trabalhava com isso, mas quanto mais caminha, é pedido pelo programa que a gente enfatize a sintaxe, porque é o preparo para, na próxima fase, entrar a exegese. E na exegese você vai, aqui eu tenho objeto direto, aqui é a prática disso. Então, essas primeiras perguntas agora visam essa preparação. Numa prova, normalmente elas têm peso, é óbvio que se faz a pergunta vai ter a nota, mas pessoalmente, eu valorizo, quanto a peso, mais a tradução do que a resposta a essas perguntas. Faz diferença na soma total final, é óbvio, né? Mas se você traduzir todo Oi, bem-vindos de volta. Estamos recebendo o povo aí, retornando ao encontro. Alguns chegaram um pouco depois, e até, acho que um ou dois chegaram bem depois, no encontro anterior. Então, eu só vou... Agora dá para retornar, relembrar que assim, a gente está respondendo perguntas. Tá? Eu fiz o levantamento de alguns pontos agora, mas só para aproveitar aqueles minutos que a gente estava tendo de final.
Mas o Jefferson colocou aquela questão das perguntas que trabalham com sintaxe. Então, voltando, acho que é mais ou menos onde eu parei a resposta anterior, né? A resposta que eu estava dando, na verdade. Então, a sintaxe, ela é importante, é um preparo para o momento da exegese, e com isso ela aparece nas provas, como aparece nas aulas, nas explicações, tal, mas a exigência de pontos, ou a exigência de peso na prova, ela fica fica bem abaixo pelo menos da exigência na questão de tradução, de você conseguir traduzir os versículos, tá? Acho que como que a gente tem feito usualmente nas provas, né? Em outras palavras, não fique totalmente desesperado quando der de cara com uma pergunta dessa. Por quê? Quando eu perco um pouco o meu foco por causa dessa pergunta, as outras questões que eu estou sabendo, o versículo que eu sei traduzir, a identificação de um imperativo, a questão do ponto e vírgula que eu vou pôr a interrogação no final da oração, né? Todos esses detalhes que eu já sei e que serão um pouco mais tranquilos para mim, o fato de eu perder um pouco o foco, porque, puxa, mas eu não sei se é objeto direto ou indireto, eu não sei por que esse caso está aqui, isso me atrapalha e eu perco o rumo nas outras questões que eu tenho de facilidade. Então, a sugestão é que ele sempre faça aquele esquema de vai fazendo a prova onde tem a questão um pouco mais... a questão que é difícil para mim, a questão que eu não saberei responder, eu deixo para ir respondendo as outras. Eu não vou queimar a cabeça ali, não vou ficar patinando ali. Porque se eu começar a patinar ali, eu me perco no restante. E tem coisas que são fáceis, né? Aquelas questões que, às vezes, o professor cria questão, se debate para inventar uma que aqui eu quero dar ponto para todo mundo vai ficar feliz respondendo essa questão. E eu chego naquela questão e não consigo responder porque eu estava com a cabeça já quente, que eu fiquei parado lá atrás. E cheguei nessa que era super simples e me perdi. Então é uma dica aí para as provas, tá bom? Então, mais dúvidas nesses movimentos todos nossos? Deixa eu ver se já abriu. Abriu. E no nossa caminhada, eu havia feito uma reestruturação do curso. Deixa eu mostrar aqui para você e para vocês, né? Nota, hoje, dia 24 de abril, é o topo aí desse Word, né, desse documento em Word, seria o modo optativo. Não foi. Então, tudo isso está movido para baixo. Tá? Dia 7 de maio será modo optativo. Agora, veja, 29 de maio e 5 de junho haveria aulas de revisão. Revisão do semestre 1, revisão do semestre 2. Seria revisão 1 e revisão 2, né? Então, o que acontece? Nós não teremos revisão no dia 29. No dia 29, eu faço testes de vocabulário. Tá? A gente está baixando essa adequação, atualização do conteúdo programático, a gente tem que abaixar uma semana para cada coisa. Então, dia 7 de maio, modo optativo. Dia 15 de maio, infinitivo. Dia 22 de maio, orações condicionais. Então, a gente tem mais 3 encontros, sendo que desses 3 encontros, 2 deles, 7 de maio e 15 de maio, será via Zoom, e dia 22 de maio, aula presencial. Daí, no dia 29 de maio, é o teste de vocabulário. Dia 5 de junho é um encontro de revisão. E daí, 9 de junho, prova. Então, além da possibilidade de você esclarecer com os colegas alguma dúvida que surgir, ou comigo,
mandando mensagens para mim e tal. Além dessas possibilidades, no dia 5 de junho a gente ainda tem uma revisão. Tá bom? Tá bom, valeu. Então, tem essas possibilidades aí. Aham. Sim. Isso. Tá, o exame, eu espero não ter, mas tem que prever, né? O exame eu espero que todos vocês estejam longe de mim. Fisicamente na aula. Né? Sim. Tá bom, então pode perguntar. Vamos lá. Ótimo. Aham. 9. Isso, sim. É. É. Baixa uma semana até antes da prova. A prova continua dia 9. Só muda a questão de 2 aulas de revisão. Então, a prova dia 9, daí no dia 19 faça a correção. Se, porventura, alguém ficar de exame, no exame, nós teremos algumas questões semelhantes às questões das provas e daí um vocabulário aí de um tanto de palavras, um tanto menor do que o que foi pedido no dia 29 de maio. Isso. A gente vai fazer isso, tá? O que pode acontecer só é que na parte do vocabulário eu aproveite para alterar, não repetir palavras que caíram no vocabulário do dia da prova do dia 29, tá? Pode ser outras palavras. Então, o Anderson que chegou por aqui, eu faço uma alteração, né, a correção necessária nessa adequação aí do programa e envio de novo para vocês com essas novas datas. Eu ia falar que o Anderson chegou agora e ia explicar isso, mas a gente está só em 11 agora, né? E outros estavam na primeira aula e não estão agora. Então, esses não estão sabendo da adequação. Da adequação. Né? Se a gente combinasse, podia todo mundo sair assim que o Anderson entrasse, né? Nada contra você, Anderson. Só... Anderson não, é o Anderson mesmo, né? Ele está entrando agora. Tchau! Mas eu acho que vai dar tempo de fazer isso, viu? Porque eu acho que ele está com um problema no áudio. Não está conectando o áudio dele. E ele não ouviu, então, a nossa combinação, né? Não. Essa parte tem que ser editada, Jefferson. O PDF que é da versão antiga, então não tem problema, né, André? Né? Nem existe mais. Nem existe. Lá é relíquia, eu achei perdido aqui, mandei Reverendo, realmente o que aconteceu com o Hudson aconteceu comigo também. Eu tive que, depois de 2 semanas, ir para buscar. Só que aí eu peguei todos os livros, né? Porque eu uso vários, mas eu tô com a consegui. Legal. Ótimo. Bom, vou aproveitar para me despedir. Valeu, Matheus. Almoçar é bom, né? Faz um bem. Eu ainda estou com esse hábito, sabe? É quase um vício, todo dia, mas... Se a gente falar que a gente consegue vencer esse vício, a gente é mentiroso, né? Então... Só nos dias de jejum e, olha, é um ou outro por semana, não é muito Exato. mais do que 2 por semana, não. A gente sempre volta a esse hábito. Sempre tem uma recaída. Até mais. Agora que o Anderson entrou, então eu posso sair. Obrigado. Pode sair. Até mais, gente. Fica com Deus. Boa semana.
Bem-vindo, Obrigado, Matheus. Deus te abençoe. Viu, irmão? Eu vou também, tá? Isso. Ô, valeu, valeu. Não é por sua causa, viu? Valeu, André. Anderson, eu acho que daqui a pouco vamos ficar só nós dois aqui, Anderson. Apesar da companhia ser agradável, acho que não é bom a gente insistir muito, né, o cara? É verdade. Mas legal. Tá joia. Valeu. Nós conversamos hoje com algumas poucas dúvidas que o grupo teve e alguma orientação quanto àquela adequação que a gente fez do programa. Então, essa aula a aula da semana que vem é optativo e havia previsão de 2 revisões. Antes da prova, nós teremos só uma revisão. Tá? Mantém-se a data da prova e empurra-se as aulas previstas até aquela data. É assim que ficou, tá bom, Anderson? Você acha que não tá joia, cara. Obrigado. Hora, tá? Mais alguma dúvida? Anderson, tem dúvida chegando agora? Não, com as programações, como é que tinha ficado ajustado, mas o senhor acabou de explicar e ficou claro. Legal. Tá bom. Todos vocês se inscreveram no curso do Nielsen de Logos? Eu ainda não fiz isso. Certo.